Existe uma fase da vida adulta que muita gente vive em silêncio. Uma fase onde você começa a perceber que ama certas pessoas, mas ao mesmo tempo sente necessidade de ficar longe delas por um tempo. E isso gera culpa. Muita culpa. A pessoa começa a pensar: será que estou me tornando frio? Será que sou ingrato? Será que virei uma pessoa ruim? Por que eu me sinto mais leve quando estou sozinho? E talvez o mais assustador seja perceber que esse sentimento aparece justamente com pessoas que fizeram muito por você. Pessoas que ajudaram você. Pessoas que acolheram você. Pessoas que abriram a porta da casa quando você estava numa fase difícil da vida. E isso confunde emocionalmente muita gente. Por que fomos ensinados que amor verdadeiro deveria suportar convivência eterna sem desgaste? Mas a vida real não funciona assim. O ser humano precisa de pertencimento, mas também precisa de individualidade. Precisa sentir que tem silêncio, privacidade, autonomia, controle sobre a própria rotina, um espaço emocional próprio. E talvez muita gente só descubra isso quando passa anos vivendo dentro da casa de outra pessoa. Mesmo ajudando. Mesmo trabalhando. Mesmo contribuindo. Mesmo tentando fazer o melhor. Porque o desgaste nem sempre nasce da maldade. Às vezes nasce simplesmente da convivência excessiva. E o mais curioso é que, muitas vezes, não existem grandes brigas. Não existe gritaria. Não existe ódio declarado. Não existe guerra. Existe apenas um cansaço silencioso crescendo aos poucos dentro das pessoas. A pessoa começa a reclamar mais. Começa a se irritar com pequenas coisas. Começa a falar de você para terceiros. Começa a demonstrar pequenos incômodos que antes pareciam irrelevantes. E você também começa a mudar emocionalmente. Começa a ficar mais quieto. Mais fechado. Mais cansado. Mais na defensiva. E sem perceber, os dois lados começam a administrar emocionalmente a convivência. O jeito de falar. O horário. O silêncio. O semblante. Os hábitos. As expressões faciais. Coisas pequenas começam a ganhar um peso psicológico enorme. E talvez muita gente que esteja ouvindo isso agora esteja pensando: foi exatamente assim comigo. Porque isso é extremamente comum na vida adulta. Filhos adultos vivendo com pais. Netos vivendo com avós. Sobrinhos vivendo com tios. Casais morando com familiares. Pessoas tentando sobreviver financeiramente enquanto carregam o peso psicológico da convivência constante. E o mais pesado, muitas vezes existe amor verdadeiro no meio disso tudo. Porque a vida adulta ensina uma verdade desconfortável: pessoas podem amar você, e ainda assim se cansarem da convivência. E você também pode amar pessoas, e precisar desesperadamente do seu próprio espaço. Isso não faz ninguém virar monstro. Faz apenas virar humano. Talvez seja por isso que tanta gente sonha tanto com ter sua casinha. Ter seu canto. Ter sua paz. Ter um lugar só seu. Porque no fundo não é apenas sobre parede, teto e móveis. É sobre dignidade emocional. É sobre respirar sem sentir que está sendo observado o tempo inteiro. É sobre entrar dentro da própria casa e sentir: agora eu posso relaxar. Muita gente só descobre o quanto estava emocionalmente cansada depois que conquista o próprio espaço. E aí vem uma reflexão pesada: talvez muitos conflitos familiares não existiriam se existisse mais distância saudável entre as pessoas. Porque convivência excessiva cria atrito até entre pessoas boas. A pessoa começa a se irritar com seu jeito de andar, com sua expressão, com seus horários, com pequenos hábitos, com detalhes que antes não tinham importância. E você começa a se irritar também. Só que ninguém fala isso claramente. Então o desgaste vai ficando silencioso. E o mais curioso é que muitas vezes a relação direta continua relativamente boa. As conversas continuam acontecendo. Os momentos bons continuam existindo. O carinho ainda existe. A preocupação ainda existe.
Mas existe uma tensão invisível no ambiente. E talvez a maior maturidade da vida seja entender isso sem transformar ninguém em vilão. Porque hoje em dia as pessoas enxergam relações humanas de forma muito radical. Se alguém reclama de você, já é tóxico. Se alguém fala algo pelas costas, já virou inimigo. Se alguém demonstra desgaste, já não ama mais. Mas a vida real é muito mais complexa. Ser humano é contraditório. As pessoas ajudam e reclamam. Amam e se irritam. Protegem e julgam. E talvez uma das maiores viradas emocionais da vida aconteça quando você percebe: o problema não era eu ser odiado, o problema era que todo mundo já estava emocionalmente cansado. Inclusive você. E talvez seja exatamente por isso que tantas relações melhoram quando cada um passa a ter seu próprio espaço. O filho passa a valorizar mais os pais. Os irmãos brigam menos. Os parentes se respeitam mais. E o carinho volta a respirar sem o peso da convivência constante. Porque distância, muitas vezes, não destrói relações. Distância preserva relações. E talvez uma das maiores lições da vida adulta seja entender outra coisa: precisar de ajuda em algum momento da vida não é vergonha. Todo ser humano precisa. O problema é se acomodar eternamente na dependência. Porque dependência prolongada muda as relações emocionalmente. Quem ajuda começa a sentir peso. Quem depende começa a sentir culpa. E aos poucos a convivência vai ficando emocionalmente desgastante para todos os lados. Talvez por isso conquistar independência seja algo tão profundo psicologicamente. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre autoestima. É sobre liberdade emocional. É sobre sentir que consegue caminhar com as próprias pernas. E talvez o mais importante seja sair dessas situações sem carregar ódio. Sem transformar gratidão em ressentimento. Sem apagar tudo de bom por causa dos desgastes. Porque pessoas que nos cansaram emocionalmente, muitas vezes também foram as mesmas que nos ajudaram quando estávamos no fundo do poço. E amadurecer talvez seja justamente conseguir enxergar as duas coisas ao mesmo tempo. Como dizia Cazuza, ninguém presta, eu não presto. E talvez exista uma verdade muito profunda nessa frase. Porque ela destrói a fantasia da perfeição humana. Ela lembra que todos nós erramos. Todos nós cansamos alguém. Todos nós falhamos. Todos nós machucamos pessoas sem perceber. E talvez tudo fique mais leve quando você entende que não tem obrigação de ser perfeito, e que os outros também não têm. Porque no final das contas, as pessoas não precisam ser perfeitas para amarem umas às outras. Obrigado por terem assistido, e não se esqueçam: o erotolato de gebamicina não existe.